Estamos na página 27 e 28. E o que eu digo aqui para vocês é: enquanto o passado é o lugar do ou, o futuro é o lugar do e. Eu fiquei muito pensativo assim sobre essa ideia de coexistência que eu comentei num dos vídeos anteriores. O futuro da alimentação é sintético ou orgânico? Obviamente que os dois. E o insight primeiro que eu tive com relação a isso foi quando eu comecei a me deparar com essa ideia de um princípio da lógica chamado princípio do terceiro excluído, que é polarizar as coisas, né? Lembro de uma vez que eu estava dando uma aula em Brasília e comentei o seguinte, eu disse exatamente essa frase: eu gosto muito de tecnologia. Foi essa frase que eu disse. Uma menina que estava sentada na primeira fileira sussurrou, mas sussurrou para que eu escutasse. Disse: acho que você devia fazer mais yoga. Então, vamos pensar aqui no que aconteceu naquele momento. Na cabeça dela, quando eu digo que gosto muito de tecnologia, eu automaticamente não posso gostar de yoga, não posso praticar yoga, não posso me interessar por yoga. Porque quem se interessa por yoga não combina com tecnologia. Entende? É um princípio excludente, porque tem as pessoas que gostam de tecnologia e não gostam de yoga, tem as pessoas que gostam de yoga e não gostam de tecnologia, tem as pessoas que não gostam de nenhum dos dois e tem as pessoas que se interessam pelos dois. E talvez tenham mais matizes aí para a gente avaliar nesse gradiente. Essa ideia de humano versus tecnológico, tecnológico versus humano, para mim é um falso dilema que nos leva a lugares bem menos interessantes do que os lugares onde o humano e o tecnológico conversam. Eu não consigo acreditar num modelo de empresa que não tenha, inclusive, esses dois cuidados. Cuidados com as pessoas, cuidados com os indivíduos, cuidados com os desejos que esses indivíduos têm para se desenvolver, para serem mais felizes, mas também uma infraestrutura tecnológica que permita que tudo isso aconteça. Uma organização que cuide dos seus clientes, cuide das suas clientes, que entenda que cada um é um, mas que tenha interfaces tecnológicas para promover uma experiência mais contemporânea. Então esses falsos dilemas assim que nos colocam em grupos polarizados é um espaço que não me interessa, porque ele vai muito para o ou. E eu tentei pensar qual foi o processo que transformou a nossa sociedade nessa sociedade do ou e não do e. E uma das conclusões que eu cheguei foi sobre o processo escolar, sobre a prova de múltipla escolha. Porque o que é a prova de múltipla escolha, se não uma ferramenta que nos ensina a excluir? Se é A, não é B. Se é B, não é C. Se é C, não é D. E se é mais de uma alternativa, eu tenho que marcar apenas Z, né? Todas as anteriores ou nenhuma das anteriores. Então, a todo momento na escola eu estou sendo treinado para dizer, quando for isso, não pode ser isso. Quando for isso, não pode ser isso. Será que depois de 13 anos, esse modelo mental não tem algum tipo de repercussão no executivo que eu me torno chegando à vida adulta? Eu acho que tem. Se eu pudesse conversar com todas as escolas que ainda estão baseadas nesse modelo mental, eu diria para a gente tentar trabalhar uma lógica mais de e do que de ou. Quando eu olho para o ou, eu me sinto jogado para o passado. Quando eu olho para o e, eu me sinto jogado para o futuro. Por exemplo, falar de diversidade e inclusão é e, joga para o futuro.
falar de cone de futuros, com múltiplos futuros coexistindo numa mesma realidade, me joga para o futuro. Futuros excludentes me jogam para o passado. E assim por diante. Poderia citar também essa ideia de carreiras concomitantes, que tem a ver com o papo que eu tive sobre o meu pai lá na escolha da minha jornada profissional. Por que não ser um pouco comunicador, um pouco empreendedor, um pouco escritor? Por que eu tenho que escolher ou isso ou aquilo? Será que essa esteira não é uma esteira mais do passado e esse jeito mais gig economy não me joga um pouco mais para frente? Eu gosto muito dessa ideia de somar, de adicionar. Se eu pudesse convidar vocês a mudar a linguagem para falar mais E do que ou, eu acho que a gente teria um mundo mais legal. E um exercício que também perpassou a minha vida e que me ajudou muito a pensar dessa forma é o Yes and. Não sei se vocês conhecem, mas ele é muito ligado à improvisação e teatro. No Yes and, em vários exercícios, você só pode falar sim e vai construindo em cima das ideias das demais pessoas. Eu sempre usei esse recurso como um recurso para exercícios criativos. Em brainstorms foi sempre um hábito meu destruir menos o que estava sendo proposto e adicionar mais ao que estava sendo colocado. Ou seja, se a gente quer fazer um mundo mais inclusivo, mais diverso e mais criativo, será que a gente não precisa muito mais do E do que do ou?